Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José. Hoje um pouquinho mais atrasado, mas sempre presente aqui com vocês para manter o nosso portal sempre movimentado e atualizado. E hoje eu quero conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos que se deram nesse dia, nesse feriado de Corpus Christi, algumas situações que contrastam muito com aquilo que aconteceu no ano passado e certamente contrastarão muito com as coisas que acontecerão no futuro aqui no nosso país. Antes de entrarmos nesses assuntos, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e venha participar das nossas atividades aqui no nosso portal. Todos os dias aqui eu abro um chat para a gente bater um papo antes de entrarmos no ar, normalmente entre 5 horas e 5 e meia, exceto num dia como o de hoje, que eu estou chegando um pouco mais tarde, né? Mas estamos sempre aqui trocando ideias, eu estou sempre respondendo algumas perguntas, alguns questionamentos que vocês fazem, é muito legal. E não se esqueça de mandar o seu comentário e o seu joinha. Lembrando também que temos o nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar mais engajado aqui no nosso portal e você prestigiar o nosso espaço, tá bem? Então, você também está convidado aqui para o nosso espaço. Bom, vamos seguir em frente. Gente, hoje foi um dia, né, movimentado em vários sentidos, sobretudo, né, movimentado no plano espiritual, porque hoje é um dia das pessoas fazerem reflexões, as pessoas orarem, as pessoas que são religiosas, né, guardarem um momento para fazer esse tipo de reflexão, mas a coisa avançou também em muitos lugares para outros tipos de comportamento, como, por exemplo, manifestações populares, como a Marcha para Jesus, que já acontece há algumas décadas em algumas cidades aqui do Brasil, especialmente lá em São Paulo, onde ela é muito movimentada. Eu fiz uma enquete aqui no nosso portal se as pessoas inscritas aqui achavam que seria interessante o presidente da República ir a esse tipo de evento ou não ir. Como nós temos sempre falado aqui no nosso portal que é muito ruim, é nociva para a sociedade a mistura de política com religião, o comportamento da nossa enquete foi majoritariamente contra a presença do presidente Lula nesse evento. Só que ele foi convidado, mandou o representante da Advocacia Geral da União e ali a gente pode ver a deputada Benedita da Silva. Os jornais aqui eles estão dizendo que o representante Lula, ministro da AGU, ele foi vaiado nessa marcha. Eu não percebi isso como eles estão colocando, não. Pode ser que tenha tido uma vaia aqui, outra acolá. Eu acho até que quem deveria representar o presidente da República é alguém que é identificado com as correntes evangélicas mais tradicionais, né? A pessoa que é mais popular dentre os evangélicos, que é a deputada Benedita da Silva. Não acredito que ela seria vaiada. E ela tem conhecimento, é uma pessoa legítima para falar para esse público, para falar para os seus irmãos. Então, eu acho que não foi uma coisa muito acertada ter colocado esse ministro para falar. Mas por que eu estou falando disso, né? Eu até comentei no nosso encontro anterior que eu acho que a Justiça Eleitoral deveria ficar muito atenta a manifestações com essas características que são desviadas para fazerem proselitismos políticos eleitorais, como a gente viu nos últimos anos aqui no nosso país. Bom, para eles não dizerem que isso está sendo operado politicamente, eles convidaram também o ex-presidente da República, o senhor Messias, a sua esposa e o atual presidente da República. Bom, nenhum deles compareceu. O presidente Lula mandou seus representantes e o ex-presidente da República não apareceu e a sua esposa também não apareceram. É um sinal, né, muito forte que o comportamento deles durante esse período era um comportamento eleitoreiro, a não ser que o ex-presidente da República e a sua esposa estivessem fazendo coisas muito importantes. Mas por que o ex-presidente da República não compareceu, né? Aí fui dar uma pesquisada e aí descobri o seguinte: o Bolsonaro, ele estava lá no litoral de São Paulo, né, para não pegar mal para os evangélicos, que ele estava ali pescando, estava nadando, chafurdando em algum canto, ele deu uma subida para Rio Santos e gravou um videozinho vagabundo de 1 minuto e meio, que eu vou mostrar só um trechinho aqui para vocês, um vídeo de uma coisa assim absolutamente sem noção, sem propósito algum. Então ele deixou de ir numa marcha para Jesus para ir ver um córrego na Rio Santos, dizendo esse tipo de situação aqui. Vamos ver. Estou no litoral norte de São Paulo, na Rio Santos, uma área muito atingida pela chuva de fevereiro, que
tivemos aqui presente na região o nosso governador Tarcísio de Freitas, que foi o meu ministro da infraestrutura. Logicamente, o Tarcísio ficou conhecido em grande parte pelo trabalho que ele fez conosco lá em Brasília, para o Brasil todo, e agora em São Paulo. Veio aqui atender as pessoas afetadas pela chuva. Vamos colocar aqui onde era apenas uma cachoeira aqui, né? E desceu. A pista foi interditado em vários locais. Pouquíssimo tempo. Ai, meu Deus do céu. Então, o pessoal convidou o Bolsonaro aí, ó, saibam vocês que ele não foi à Marcha para Jesus, porque ele tinha coisa mais importante para fazer, na concepção dele, né? Ele foi verificar um córrego lá na Rio Santos e ficar falando do Tarcísio. Bom, aí no final, gente, a coisa patética é essa aqui, ó. Vou colocar para vocês em velocidade mais reduzida. Quantas pessoas estavam com Bolsonaro? Dá uma olhada nisso aqui. Peraí, deixa eu colocar a tela mais ampliada. Porque é um negócio patético. Eu contei, gente, 9 pessoas observando, nem sei se estavam com Bolsonaro, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Essa foi a panorâmica da câmera, acho que está dando para vocês verem. Tem um policial ali, tem um outro acolá, aí a câmera vai dar um giro, a estrada aqui sem muita movimentação, né? E as pessoas que estavam ali, algumas pararam o carro ali, ó. Essas eram as pessoas, deu para contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pessoas. Então, a figura do ex-presidente da República, quando eu disse para vocês aqui que ele iria para o lixo da história, vocês podem ver que eu não estava exagerando, né? E contrastando com essa figura, hoje eu vi uma cena aqui no vídeo muito interessante do Clayson, meu amigo Clayson, que eu não tinha visto essa cena, e ela contém algumas situações muito interessantes que eu queria repercutir aqui com vocês, né? Que foi, mais uma vez, a chegada do presidente Lula à fábrica da Jeep, da Fiat, né, Chrysler, lá em Pernambuco, e a forma pela qual ele foi recebido. E aí tem algumas coisas assim que são muito legais da gente ressaltar. As pessoas sensíveis, elas percebem logo de plano, né, a diferença que havia entre o ex-presidente da República, que estava o tempo todo metido em cerimônia com militares, ou alguma situação relacionada ao agronegócio. Só. Não tinha nenhuma escola, nenhuma área cultural, não tinha nada que jogasse o povo brasileiro para cima. Aliás, o discurso era sempre divisionista, era o discurso de ódio, o discurso da separação, o pânico moral, o medo, introjetando mentiras nas pessoas. E aí a gente vê uma imagem dessa, do presidente atual, presidente Lula, chegando numa fábrica e sendo saudado por operários, né? Numa região onde ele foi muito bem votado. Eu quero compartilhar com vocês, então, esse momento aqui do vídeo do meu amigo Clayson. Espetacular, né? Aliás, eu tenho muitos pernambucanos e nordestinos que acompanham. Clayson, um abração para você. Eu sei que a mãe do Clayson segue o nosso Portal do José, então um beijão para a senhora também. Muito obrigado também pela audiência, tá? Mas, gente, por que eu coloquei isso? Porque tem algumas coisas que são muito importantes nos líderes políticos. Uma delas é a motivação que pode exercer sobre o seu povo. Por isso que a gente sempre disse aqui no nosso portal que quando o Bolsonaro ele falava nas suas lives, ele ficava fazendo aquele proselitismo da insanidade, e quando ele atacava o sistema político, o nosso sistema democrático aqui no nosso país, quando ele atacava a ciência, isso tinha um peso muito grande, porque a figura de um líder, de um representante do povo eleito, ela tem um significado não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo também. Então, quando a gente tem um presidente da República que emana positividade, que quer jogar o país para frente, quer converter, né, as pessoas que estão num processo de divisão aqui no nosso país por qual nós passamos, em pessoas que pensem mais no outro, pensem de forma positiva, isso ajuda uma série de situações. E isso faz também com que haja uma retribuição, uma conexão com o povo, provocando, né, que ele tenha mais força, inclusive para negociar com o parlamento,
engajamento, com poder econômico, com estruturas que operam no nosso país durante tanto tempo e até durante tantos séculos, né? Que o tempo aqui é muito subjetivo. Vamos dizer séculos e mais recentemente algumas décadas. Então, essas pessoas lá em Pernambuco, esses operários, os estudantes que eu mostrei para vocês, eles sentem que o momento aqui no Brasil é bem diferente e mais do que isso. Essa euforia que a gente viu em algumas pessoas, ela também representa, né, um sentimento de vitória, de ter derrotado o mal, de ter derrotado aquilo que eu mostrei para vocês há poucos instantes. Isso não é pouca coisa. Quando se tem um ambiente de positividade, todas as reflexões, todos os debates, eles ganham mais força, eles ganham mais contorno, eles ganham mais energia, eles ganham mais engajamento. E é por isso que é muito salutar, é muito importante que tenhamos um líder político se movimentando, até para ser criticado também, até para colocar as suas ideias. É por isso que eu tenho colocado aqui no nosso portal sempre a importância do presidente da República ter as suas lives, ter uma aproximação maior com o cidadão por as redes modernas e não só pelos encontros pessoais, que são muito importantes, que motivam, mas eles são insuficientes para provocar grandes mudanças importantes aqui no nosso país. Bom, então essa foi a resenha do dia. Um grande abraço a todos vocês, gente. Muito obrigado por estarem aqui no nosso Portal do José e a gente se encontra no nosso próximo portal, tá bom? Um grande abraço, Clayson, valeu. A senhora mãe do Clayson, um beijão, tá bom? Tchau, gente.